Vamos para a palavra? Mateus capítulo 6. No final do culto a gente faz o ofertório, depois de um louvor tão abençoado. Vamos para a palavra. Mateus capítulo 6, o versículo 9. Vamos ler só esse versículo. Pode colocar depois o... Queridos, hoje eu quero falar sobre a autoridade de filho. Muitas das vezes nós temos passado pela terra como pessoas que não recebem e não entenderam aquilo que Deus, aquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo que Deus separou para nós. E nessa noite eu quero falar sobre a nossa identidade, porque identidade gera autoridade. Ou seja, quando você sabe o poder da sua identidade, você tem autoridade. Não é verdade? Agora, quando você não sabe quem você é, você está perdido na caminhada toda. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim. Versículo 9. Vocês... Não, peraí, gente, que eu errei aqui. Não é Mateus capítulo 6, não. É Mateus capítulo 4. Melhor, Mateus capítulo 3, versículo 17. Desculpe, eu que digitei errado aqui. Mateus 6, 17 diz assim: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Queridos, esse texto, Jesus ele está para iniciar o seu ministério. A Bíblia diz que após aqui Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. Já havia tudo escrito como seria, que Jesus seria tentado pelo acusador, por Satanás. E é interessante que antes da tentação, Jesus ele recebe claramente a sua identidade. Olha, a identidade é uma palavra muito forte nas Escrituras. A Bíblia fala muito sobre essa questão da identidade. E o pai, nós pais, nós temos uma responsabilidade muito grande. Você que vai ter filhos, você que já tem filhos, uma das coisas mais importantes é o papel do homem, do pai. Quando você tem filhas, você reforça a sua identidade sexual. Você fala para a menina: olha, você é uma menina bonita, você é uma menina amada, você é preciosa. E quando você tem meninos, você tem que reforçar ele como homem. Você é homem. Você vai ficar no meu... Quando o papai sair, você assume a casa. Isso reforça a identidade. Isso diz quem a pessoa é. O pai mostra o caminho. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho muita lembrança boa do meu pai. Por exemplo, questão de ferramenta, né? Meu pai sempre trabalhava em construção, sempre tinha muita ferramenta e virou um gosto, né? Eu tenho ferramenta para tudo lá em casa. Tem coisa que eu nunca usei, eu só usei uma vez. Mas aprendi e peguei isso com ele. E queridos, essas lembranças, elas são poderosas. Pode ir para o próximo slide, tá? Olha, a base de tudo é a nossa validação antes da performance. Jesus, ele recebe essa palavra: Este é o meu filho amado, em quem tenho o prazer. Então, quando você sabe quem você é, Jesus sabia quem ele era, porque quando ele foi tentado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo falou é o seguinte: se você é o filho de Deus. Imagina, se ele não tivesse essa certeza no coração, a palavra do diabo ia fazer ele tremer na hora. Mas como ele sabia quem ele era, porque o pai já tinha dito antes: olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Queridos, a Bíblia diz em Provérbios que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. E eu li esse versículo e falei assim: mas o que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que está bem, a vida dela é um mel. Mas uma pessoa que está mal emocionalmente, tudo para ela, a amargura se torna algo doce, né, de tanto sacrifício que a pessoa passa. E quando nós vamos para Romanos, em Romanos Paulo diz assim:
nós não recebemos o espírito de escravidão, recebemos o espírito de adoção. Queridos, é interessante esse texto porque Paulo ele fala o seguinte: olha, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas o espírito que nós recebemos é aquele que diz: Abba, Pai. Queridos, quem anda com medo não está andando debaixo da filiação da paternidade de Deus. Sabia? Porque se você recebeu o espírito de adoção, ou seja, você sabe que você é filho. Agora, se você não recebeu o espírito, se você anda com medo, se você anda... Tem gente que tem medo do diabo, né? Ah, pastor, não, nem falo o nome dele não. Já vi gente que tem um medo do diabo, assim, mas o diabo já foi derrotado. O maior problema é a sua identidade. Agora, quando você sabe quem você é, quando eu posso fazer a oração do Pai Nosso, né? Quando eu posso dizer: Pai Nosso que estás no céu. Gente, a oração mais poderosa que existe é a oração do Pai Nosso. É quando nós ouvimos do Pai e quando nós falamos para o Pai. E quando você fala com a boca cheia, né? Pai Nosso. Não é uma reza, é um modelo de oração. E a palavra ela nos direciona sempre a orarmos e clamarmos a Deus como o Pai. Jesus até fala: olha, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, imagina Deus que é bom. Por que Ele não vai nos dar? Imagina. A bondade de Deus, Ele vai nos dar todas as coisas. Mas Ele vai dar àqueles que têm Ele como Pai. Queridos, a Bíblia fala, Jesus diz: olha, vocês não recebeis porque vocês não pedem. Então, muitas das vezes nós não temos feito a nossa parte, que é pedir. E pedir com confiança, que a Bíblia diz que nós temos que pedir crendo que Ele já nos deu, que Ele vai nos dar. Essa faz toda a diferença na vida de um cristão. Olha, a oração do Pai Nosso, ela vai trazer justamente a nossa identidade. E Jesus lá em Mateus 5, 6 e 7, Ele diz quem nós somos. Ali está toda a receita para quem está caminhando pela terra. Por isso que eu falo, você recebeu Jesus como Salvador, chegou para a igreja, aí a gente quer ler alguma coisa, né? O que eu vou ler? Eu leio Mateus 5, 6 e 7, aí depois você se preocupa com as outras coisas. Lê uma vez, duas, três, até você entender o que Jesus quer para você, o que Deus separou para você. Porque na palavra você vai encontrar a sua identidade. Porque, queridos, quando você tem a ousadia de chamar Deus de Pai, isso muda todo o jogo, não é? Olha, nesses anos de ministério, mais de 26 anos de ministério, já participei de tanta coisa, né? Tanto seminário, e já trabalhamos com libertação durante muito tempo. Vamos voltar na quarta-feira, tá? Um culto focado na palavra, na cura, na libertação, na palavra. E uma coisa que eu aprendi nesses anos mexendo, trabalhando nessa área, é que justamente já vi pessoas que chegaram para expulsar um demônio, e na hora que ia falar para a pessoa que estava possessa, aí ia com medo, né? Assim, sai. Aí o diabo gosta, né? Fala, quem é você? Quem é você? Quantas vezes já vi isso? Obreiros que tremiam de medo. Ah, pastor, o diabo não quer sair. Eu falei assim, rapaz, ele não tem querer. Você está usando a autoridade? É porque ficou me acusando. Uma vez a gente estava num culto de libertação e muitas pessoas ficaram possessas, né? Aí o que aconteceu? Alguns obreiros estavam ministrando e eu estava ministrando algumas pessoas. E aí eu vi que estava havendo um tumulto. Era muita gente, quase 1000 pessoas dentro da igreja. E estava tendo um tumulto num canto. Aí eu fui lá, aí está o obreiro discutindo com o endemoniado. Está lá assim, porque você estava fazendo isso de errado. E o obreiro falou o seguinte, não estava não. E aquele bate-boca, eu falei assim, rapaz, aqui é autoridade. Cheguei e já fui, no nome de Jesus, sai agora. Pronto. Gente, não sou eu. É o que Jesus conquistou. Não é a minha autoridade, é a autoridade de Jesus. Mas a minha identidade é que faz toda
a diferença. Gente, quando você é criança e alguém te ameaça, aí você chega em casa, seu pai está lá, não dá segurança, né? Dá segurança, papai está em casa. Papai está em casa, não tem medo. Quando você sabe que o pai está em casa, você não tem medo. Quando você sabe que o pai está ali, traz segurança. Mas por que que nós hoje temos uma geração tão grande de pessoas que tem esse problema de identidade? Tem a ver com a paternidade que nós recebemos dos pais. Alguns não receberam nem paternidade, né? Eu recebi que 90% da população brasileira hoje tem algum problema de identidade com a paternidade. Ou o pai era um canalha, era aquele pai canalha, ou um pai playboy, aquele pai que é namorador, né? Ou um pai usuário de droga, que não está nem aí para o filho. Então isso gera na geração que vem depois uma insegurança na paternidade. E aí quando nós pensamos em Deus, aí nós falamos, mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai trabalhar na minha vida? Queridos, papai está em casa. E ele está em casa hoje, ele está em casa amanhã, pode passar o próximo slide. Ele está em casa na segunda-feira, no domingo, porque muitas das vezes o que acontece? No domingo você recebe a palavra poderosa. Aí você sai da igreja depois do culto da manhã, o culto da noite, você sai cheio da unção. Aí chega na segunda-feira, o diabo vai te confrontar. Aí você fica com medo, sentimento desamparado, e medo do futuro, sensação de que você está desamparado, né, diante do amanhã, aquela mendigância espiritual, buscando aprovação externa, uma ansiedade, como se você estivesse sozinho na batalha. Eu não sei quanto a você, mas quantas das vezes, queridos, eu passando por momentos em que eu não sabia o que fazer, e eu falava, pai, eu preciso de uma resposta. E com Deus é desse jeito, tá, gente? Financeiramente, nossa, quantas vezes? O negócio estava feio. Tem aquela situação que você não sabe o que fazer, aí você joga a bola para cima. Pai, porque Ele é dono de toda a riqueza. E a Bíblia diz que Ele nos susterá nas nossas necessidades. Então eu tenho que crer no Deus que é provedor, o Deus que nos mantém, o Deus que honra a sua palavra, porque a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Está na palavra de Deus. Deus não vai contra a palavra dele. E quando Jesus diz que nós nos tornamos filhos, Ele nos coloca numa posição elevada. Porque nós somos filhos do dono de todas as coisas. Gente, o dia que a igreja entender quem ela é, muda toda a história. Porque, infelizmente, poucos entendem e vivem em novidade de vida. Outros não entendem e vivem na dificuldade na vida, né? O Isaías 28, versículo 20 diz que o cobertor estreito e cama curta, beber água com ansiedade e comer pão com angústia. Isso tudo é o quê? Insegurança. Pode passar para o próximo slide. A insegurança, ela traz um preço muito alto na nossa vida. E, queridos, essa insegurança, ela vem diretamente da paternidade que recebemos dos pais. Nos sentimos inseguros. Será que realmente Deus, Ele vai trabalhar na minha vida? Será que Ele vai me ajudar? Olha, a insegurança nos força a viver em um lugar pequeno. O inseguro, ele confunde confiança com arrogância. Aí muitas das vezes a pessoa está tão insegura e fala, não, eu sou humilde. Gente, pensa num cara que era humilde, Jesus. Jesus era humilde, tanto é que a palavra diz, quando João apresenta, João fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele podia falar, ó, esse foi o cara que criou as estrelas, tá? Ele que sustém o universo. Não, a humildade de Jesus não era para vangloriar quem ele era, mas a sua missão é que realmente estava ali. A pessoa insegura, ela se compara constantemente. Se eu fosse igual fulano, se eu lesse a Bíblia igual fulano, se eu tivesse essa vida espiritual, começa a se comparar com os outros.
Ó, fulano recebeu, eu não recebi. E aí o que acontece? Insegurança. Sente-se insultado pelo elogio ao outro. Se alguém elogia o trabalho de alguém, meu Deus do céu, por que elogiou, por que não me elogiou, né? Tenta controlar todos ao seu redor. Uma pessoa insegura, ela quer ter o controle. Isso envolve o ministério, envolve tudo. O inseguro é até um perigo quando ele lidera, né? Porque ele centraliza nele. Porque o medo, será que vão pegar minha posição? Será que eu vou ficar para trás? O inseguro, ele acaba liderando de forma equivocada e acaba vivendo de forma equivocada. Vê o sucesso alheio como ameaça. Agora, olha o que a pessoa confiante, ela faz. Ela celebra o sucesso dos outros. Foi o que Jesus fez. Jesus celebrava, vendo os discípulos dele, e Jesus falou algo interessante, né? Vocês farão as mesmas coisas que eu faço e ainda farão coisas maiores. Ele falou, vocês serão um sucesso. Vocês serão melhores, maiores do que eu tenho feito aqui na terra. A pessoa confiante, ela empodera e dá palco às pessoas. O inseguro, ele tira o holofote dos outros e joga sobre ele. O confiante, não. Gente, nós estamos fazendo tudo para o Senhor. A glória é de Deus, a glória não pode ser minha. A glória não é de um pastor, a glória não é de um líder, a glória é do Senhor. A glória é dele. E a igreja existe para glorificar o Senhor. Não é para glorificar a minha pessoa ou a sua pessoa, mas para glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uma pessoa confiante sente-se confortável com quem é. Olha, o confiante, ele está satisfeito com aquilo que ele é. Ele não quer algo para agradar aos outros. Gente, você quer ver pessoas sem confiança? Você vai na loja e vê comprando coisas caras de marca, parcelando em 10, 20 vezes. Por quê? Inseguro, quer mostrar algo. Eu posso, eu tenho, eu sou o cara da marca chique. Isso é insegurança. Agora o seguro está andando de chinelinho e está tranquilo, né? Está nem aí. Está nem aí. Não estou provando nada para ninguém. Não preciso provar nada para ninguém. A pessoa confiante sabe que o brilho do outro não apaga o seu. Aí eu estava... Pode passar para o próximo slide. Essa semana eu estava lendo o versículo, quando Jesus ele diz, né? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Gente, é muito profundo esse texto. Porque se a pessoa não se ama, como é que ela vai amar alguém? Se ela não recebeu o amor de pai, se ela não recebeu a sua identidade, se ela não sabe quem ela é, se ela não se sente amada, como ela vai amar as pessoas? Porque o texto diz, ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu não tenho nenhum amor para comigo, aí você vai ver, né, e é muito sério, porque Paulo vai falar, né, que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí o que acaba acontecendo? A pessoa não se ama, ela não sabe quem ela é, e como é que ela vai amar a esposa? Elas vão ter um casal com conflito. Olha, aí nós vemos a pessoa que é narcisista. O narcisismo é um buraco negro, né, de carência, porque o narcisista ele quer se sentir o centro das atenções. Se eu não sou o cara, ninguém mais pode ser. Mas se eu amo o próximo como a mim mesmo, gente, é tão profundo isso, porque isso vai afetar a sua vida financeira, vai afetar a sua vida espiritual, a sua vida conjugal, vai afetar todas as áreas da sua vida. Quando você sabe quem você é, e quando você ama o próximo como a si mesmo, há uma plenitude que transborda. Porque você deseja a pessoa aquilo que você tem, aquilo que você é. Coisa fantástica, né? Eu parei nesse texto, eu falei, gente, esse negócio é muito profundo. É muito mais profundo do que a gente lê o versículo e fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu estava pensando, se a pessoa não se ama,
A pessoa vive uma vida sem amar quem ela é, sem cuidar dela. Como é que essa pessoa vai amar outra pessoa? Como é que esse marido vai amar a sua esposa? Como é que essa esposa vai amar o seu marido? Se ela não se ama, se ela não gosta dela mesma. O espelho, no espelho você não pode dar o que não tem. Por quê? O espelho é um reflexo do que você é. Então o que você tem vai aparecer no espelho e vai aparecer na vida das outras pessoas. Gente, nós somos movidos por uma frequência. Você já notou? Você está positivo, você atrai pessoas positivas. Você está depressivo, você atrai pessoas depressivas. A gente atrai aquilo que a gente tem. Não tem como ser diferente. O meio nos atrai. O meio nos atrai. Então, se você está bem, você vai atrair o quê? Pessoas que estão bem. Agora, se você vive mal, você vai atrair pessoas que estão mal, né? Então, você tem que pensar como você está, como está a sua vida. Uma vez uma pessoa falou comigo o seguinte: nossa, eu estou numa maré de azar. Eu falei assim: não é maré de azar, é porque você está mal e a sua volta está ficando todo mundo mal. Agora, se você estiver bem, você vai atrair coisa boa. E, gente, quem está bem não gosta de andar do lado de quem está mal, não, tá? Não é verdade? O pessimista, ele afasta. Você gosta de andar com um pessimista? Aquela pessoa que você fala: nossa, que sol bonito. Nossa, está quente, né? Está chovendo, que chuva maravilhosa. Não, vai dar lama. O pessimista, ele vê problema em tudo. O otimista, não, que sol maravilhoso. Vamos para a praia, vamos aproveitar. É diferente, atrai. As pessoas, elas atraem aquilo que elas têm para dar. Humildade não é autodepreciação. Ó, vira aí. A humildade não é autodepreciação. Às vezes a gente pensa, né, que humilde é pensar menos de si mesmo, se sentir indigno. Mas a grande verdade é que isso não tem nada a ver. O verdadeiro humilde sabe tanto quem é, que não precisa fazer propaganda. Ele cede o palco porque não tem fome de aplausos. Olha, Jesus, ele não chega gritando: eu sou o cara. Mas eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Simples. Gente, o leão não precisa dizer que ele é o leão. Aquele monte de animal lá, quando o leão chega, e olha que tem animais que são mais fortes do que o leão. Tem muitos animais que são mais fortes que o leão. O búfalo. Tanto é que os leões, eles têm o maior medo de enfrentar búfalo. Tem muitos animais que são mais fortes. Mas o leão, quando ele chega, ele não tem medo. Ele já chega, deita, ele ruge. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é rei. É a identidade. Aí, como eu falei, a lei da frequência, né, dos relacionamentos. E nós nos sintonizamos com a nossa identidade. Então, quando você se sente filho de Deus, você começa a andar perto de pessoas que são filhos de Deus. Ou pessoas que querem ser filhos se aproximam de você. É uma coisa que atrai, gente. É por isso que eu sempre falo, mas começou a caminhar no Evangelho, procura alguém da fé para andar com você, para crescer junto, para aprender um com o outro, para não ter essa questão de estar fora da sintonia, de haver uma dissonância entre aquilo que você é e aquilo que o outro é. E alguns têm uma sintonia de viver como vítima, né, dos esquemas do diabo. Tem gente que se acha incapaz de lidar com as questões da vida e vivem se vitimizando. Quem sou eu? Oh, que dó de mim. Isso tudo tem a ver com a identidade. Quem é filho sabe quem é. Quem é filho sabe que problemas virão, mas nós somos mais do que vencedores. Quem é filho sabe o final da história. Queridos, nós não estamos preocupados. Às vezes você está tão preocupado com crise econômica, com tanta coisa, mas olha, na crise os filhos prosperam. Nessa pandemia que nós passamos, que parece que faz tanto tempo, né, mas tem o quê? 4 anos, 3, 4 anos que ela acabou. Teve gente que ganhou muito dinheiro, fazendo máscara, entregando comida. Ou seja, enquanto alguns ficaram depressivos dentro de casa, está morrendo todo mundo. Porque se você ficar
ouvindo a Rede Globo, a Record, o SBT, a Band, essas emissoras, elas vão trazer notícia ruim. Não, o Jornal Nacional começa assim, falando quando a notícia do Irã, né? Morreram 5.000 pessoas nas manifestações. Primeiro, o cara da Boa Noite fala assim, boa noite, morreram 5.000 pessoas na manifestação do Irã. Aí você, só fala desgraça. Isso afasta a nossa identidade. Agora, quando você lê a palavra de Deus, que reforça quem você é, aí você começa a caminhar naquilo que você é. Porque tem gente que fala, nossa, o comércio está todo fechando. Aí tem gente abrindo loja, não é verdade? Tem gente fazendo diferente. Porque o filho sabe a identidade. Isaac cavou poços no deserto e achou água. O povo de Israel caminhou pelo deserto 40 anos, a roupa não gastou, porque Deus estava no controle. A mesma coisa acontece conosco. Para nós, a palavra diz, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte que ele se lance ao mar e ele vai se lançar ao mar. Você pode chamar Deus de Pai, e se você pode chamar Ele de Pai, você se sente poderoso. Amém? Sabe quem você é? Quando você ora, Pai, estou passando por esse problema. Pai, eu tenho essa necessidade. Agora, como eu falei, se você não teve um pai, ou se o seu pai, como a gente falou, né, foi aquele pai que não foi presente. Porque, gente, a gente vê muito isso hoje. Pai que se acha o garotão, né? Aquele pai que está na crise do Michael Jackson, né? O cara com 50 anos, brincando de parque de diversão. Gente, se eu for no parque levar um sobrinho, a minha aquilo ali, eu falo, como é que eu ficava nisso aqui? Mas tem cara com 50 anos que está assim, a crise da meia-idade. E, desculpa aqui, né? Mas você vê homem de 50 anos fazendo tatuagem, gente. Isso é coisa de adolescente. Isso não é coisa de homem da nossa idade depois dos 50, não. É aquela síndrome, né? Que não teve a infância, não brincou quando era criança. Aí agora, na fase adulta, aposentou, e aí quer andar com os garotões. Um amigo meu, ele já estava com o quê? Quase 60 anos de idade. E aí eu encontrei ele caminhando na praia, camisa apertadinha. Eu falei assim, rapaz, mas por que isso? Não, cara, eu tenho que me cuidar, eu estou aí, né? Pintou o cabelo. Eu falei assim, rapaz, você é avô, rapaz, vai curtir a sua vovosice. É a crise, porque não teve infância. Aí você pega a história do cara, infância difícil, o pai morreu, aí não teve alguém para falar a identidade dele. E a Bíblia diz quem nós somos. Tudo é uma questão de identidade. É igual a questão de pobreza. Tem gente que acha que ser pobre é coisa de Deus. Mas, gente, Deus fez toda a riqueza. Tudo que existe, o ouro, a prata, as pedras preciosas, Deus fez. A capacidade de construir, Deus deu ao homem. Mas, quando mistura a cultura helênica, né, dos gregos, quando mistura com o evangelho, aí nós vemos uma falsa humildade. Mas Deus, ele diz que o problema é amar o dinheiro. O dinheiro é inerte. A grande questão é o amor ao dinheiro. A grande questão é não amar a Deus. Então, queridos, quando nós estamos fora, né, da frequência, nós estamos igual uma música que é desajustada, né? Ela não dá um som gostoso de ouvir. E as pessoas querem ouvir aquilo que realmente tem harmonia. Pode ir para o próximo slide, né? A identidade vai gerar em nós autoridade. O mundo espiritual reconhece a patente de filho. Você vê que a mídia, ela tenta tirar de nós aquilo que nós somos. Como eu disse, quando os meios de comunicação se referem a nós, eles nos chamam de evangélicos, eles nos chamam de crente, de protestante, de católico, de pentecostal. Ou seja, tem gente que fala, eu sou pentecostal, eu sou... Gente, eu sou filho.
Uma vez, a gente estava no evangelismo, lá em Paratinga, numa ilha, e no Rio São Francisco, e a gente chegou num quilombo, aí numa casa, tinha um senhor que estava enfermo na porta. Aí eu cheguei e falei com a filha dele, eu posso orar com ele? Ela falou assim, você é crente? Ele não gosta de crente, não. Eu falei assim, mas eu não sou crente, não. Você não é crente, não? Não. O que você é? Eu sou filho de Deus. Ah, então você pode orar. Diferente, gente. A nossa identidade é o que nós somos. Agora nós recebemos aquilo que o pessoal fala, né? Que você é um pobre coitado, você é isso, você é aquilo. E nós vestimos essa identidade. Agora, quando nós nos sentimos quem nós somos, é diferente. Quando nós sentimos que nós somos filhos de Deus. Olha, como eu coloquei aqui, né? O leão não é o maior, nem o mais forte, nem o mais rápido. Mas quando ele chega, todos sabem que o rei chegou. Ele tem identidade. Próximo slide, né? É interessante que a Bíblia diz que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A Bíblia diz que a criação, ela geme até hoje, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Olha, tem filhos que são crianças ainda, que ainda não são maduros, que precisam de tutores. Eu estava vendo uma história interessante, né, sobre isso. Lá na África do Sul, uma das reservas florestais tinha um grupo de elefantes e tinham muitos elefantes novos. E aí eles resolveram tirar todos os elefantes mais velhos e levar para outra savana, para outro parque. E ficaram só os jovens ali, os elefantes mais jovens. E aí começou a aparecer rinoceronte morto. E aí eles colocaram câmeras, aí foram observar que os elefantes estavam matando os rinocerontes. Aí eles pegaram os elefantes velhos e trouxeram de volta. Aí acabou o problema. Porque todo jovem precisa de paternidade. Alguém que ensine o que é ser um elefante. A ser homem. Nós precisamos disso. E olha, se você não conseguiu isso, não tem ninguém, queridos, a igreja, nós temos discipulado. Discipulado é o lugar de formar, por isso que Jesus disse, ide fazer discípulos. Porque é no discipulado que nós formaremos a próxima geração de homens e mulheres tementes a Deus. A criação, ela geme, ela espera a manifestação dos filhos, os filhos maduros. O mundo não precisa de mais religiosos, o mundo precisa de filhos maduros que assumam responsabilidade. A vergonha, gente, o nosso país, nós somos considerados um país cristão, seja católico, protestante, pentecostal, mais de 80% é cristão. Pensa num país corrupto. É o Brasil. A corrupção está enraizada em todos os órgãos. Você vai num órgão da prefeitura, tem corrupção. Você vai em todo lugar, tem uma corrupção. É um negócio endêmico, já virou um problema igual saúde pública no país. E você vê, o cara é crente, o cara é cristão, está na missa, está no culto. E o cara está recebendo propina, está pagando propina. É porque os filhos de Deus não se manifestaram. Olha, o nosso chamado não é dominar, é governar. Porque essa foi a ideia de Deus desde o começo, que nós governássemos a terra. A mentalidade, né, quando você não é filho, há uma mentalidade de escassez. A Bíblia diz que nós recebemos uma herança do Senhor. Olha, nós recebemos uma herança dele, ele nos deu essa conquista, que é a mentalidade do reino. Deus é infinito. O sucesso do irmão não diminui a minha porção. Como eu disse, o dinheiro é neutro. Nas mãos de um filho generoso é ferramenta de amor. Você vê que na obra de Deus, né, missões se sustenta porque tem pessoas que são generosas com dinheiro. E olha, é tão incrível isso. A gente tem tido experiências, igual nós estamos com missionário na Índia. E algumas pessoas se prontificaram a serem mantenedores. E um irmão, ele tinha dado a primeira oferta e ele chegou para mim, né? Ele falou, pastor, eu vou dar uma oferta e se o meu negócio estiver dando certo, eu vou ofertando para o missionário na Índia. E na segunda oferta ele já dobrou a oferta. Aí ele falou assim, Deus está abrindo tanta porta para mim. Eu falei assim, o negócio é bom. Missões é isso.
Deus abençoa o coração generoso. Próximo aí. Aí nós vamos ver Jesus falando a história do filho mais velho, quando ele fala do filho pródigo. O filho mais velho, o irmão mais velho, ficou em casa. E ele reclama com o pai o seguinte: você nunca me deu um cabrito para mim sacrificar, para fazer um churrasco com os meus irmãos. Aí o pai diz: é tudo seu, tudo é seu. E um dia nós vamos chegar, quando você chegar no céu, amém? Você vai chegar? Vai na minha frente? Aí eu vou falar assim: pastor, você demorou, hein? Mas você chegar no céu, você vai ver coisas que estavam destinadas a você e que você nunca pegou. Casa, casamento, carro, saúde, finanças, vai estar tudo lá, o que você não acessou pela fé em oração. Aquilo que você não creu que Deus ia te dar. Aí você vai chegar no céu e fala assim: mas para quem era tudo isso? Era para você, mas você nunca pediu. Você foi igual o irmão mais velho, né? Ou seja, você achou que já era suficiente você estar na casa. Queridos, Deus quer transbordar na nossa casa. Deus quer transbordar na nossa vida. Deus quer transbordar. E quando Deus começa a fazer, as pessoas te oferecem a bênção. Teria tanto testemunho para contar do que Deus faz, como Ele faz. E às vezes a gente não sabe o que está destinado para nós. Quanta coisa boa Deus separou para nós. Quanta coisa boa está ao nosso acesso, mas nós não recebemos, não cremos, achamos que é para outros, que eu não sou digno. A gente tem aquela síndrome de achar, né, que o outro é especial para Deus, que o outro é melhor. Deus se importa mais com fulano. Queridos, Deus se importa com todos. Todos. Você vai ver países... esses dias esse pastor nosso, ele estava contando que na Índia existe uma região que 20% é evangélico. E ele falando a diferença do lugar. A prosperidade. Ele falando: olha, é diferente. Aonde tem mais cristãos, a prosperidade é maior. Onde a pessoa entende quem ela é. Agora, quanto mais pobreza, menos identidade. Quanto mais identidade, mais riqueza. É igual esse irmão mais velho, ele era herdeiro de tudo, mas vivia com mentalidade de escravo, esperando migalhas. E aí eu deixei uma reflexão, né? Você está pedindo a Deus o que Ele já te deu? Você tem que parar de pedir, toma posse, né? Deus já te deu uma família, um casamento, já te deu as coisas, toma posse disso. Não fica como um mendigo, mas tome posse. Pela fé eu recebo, pela fé eu tomo posse, pela fé eu creio, pela fé eu creio na cura, pela fé eu creio no melhor de Deus, pela fé eu creio, pela fé eu recebo tudo isso de Deus. Olha, aí eu até coloquei, pode jogar aí para o próximo slide. O que é uma foto espiritual? É você ver o que vai acontecer, você trazer isso, essa mentalidade, esse quadro, e você começar a crer nele. A casa que você vai ter, tudo. Começa a trazer isso, essa mentalidade, a empresa que você sonhou. Você tem que começar a trazer, ou seja, você tem que visualizar o futuro desejado, né? E o trabalhar de Deus. José, ele viu essa fotografia. José, ele tinha o quê? Uns 17 anos. E ele já via os seus irmãos e o seu pai se curvando diante dele. Ele tinha uma fotografia do futuro. 22 anos depois, ele se torna governador do Egito. Mas ele já tinha visto antes. Essa fotografia tem que acontecer. Queridos, o futuro não é o caos. Às vezes a gente está preocupado, né? Bomba atômica, esse negócio. Mas a Bíblia diz que a glória de Deus vai encher a terra. Né? A gente pensa que o Evangelho está perdendo, mas quando você começa a ver o que está acontecendo no mundo, o que Deus está fazendo, você vê um mover muito grande do Evangelho. Então,
antes, né, de você ficar desanimado, comece a construir o seu futuro e a pensar no seu futuro. Eu coloquei aqui até um próximo slide, ele fala justamente sobre a batalha, né, entre as nossas orelhas, né, como assumir a nossa identidade. Primeiro, você ouve o Pai. Substitua a mentira do diabo pela voz de Deus. A voz de Deus diz: tu és meu filho. A palavra diz: todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Gente, a oração do Pai Nosso, ela é diária. Todo dia: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí tem gente que, não, mas eu já orei semana passada, Deus não fez. Gente, é todo dia. O maná, ele vai cair. O maná de ontem não serve para amanhã, não. O maná de ontem é para ontem. Então, todo dia você tem que orar pelo pão. Todo dia você tem que orar pela conta que tem que pagar. A fatura do cartão de crédito, a prestação da casa, a prestação do carro. Todo dia, Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, dono da prata e do ouro, traz isso para mim, traz a realidade. Renove a sua mente. Troque pensamentos de medo por promessas. A Bíblia diz que assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se você se vê como filho, como filha, gente, o crente não anda, ele desfila, né? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe a identidade dele, ele sabe quem ele é. Ele anda sabendo, eu sou filho do dono de tudo. E olha, um dia eu vou tirar um dia só para a gente falar de testemunhos, né? Mas quantas vezes, coisas que eu olhei e eu falei, um dia Deus vai me dar. E Deus me deu. As coisas vieram até mim. Deus é Deus. E Ele é Pai. E Ele tem o domínio de todas as coisas. Haja com realeza. Adote, né, a etiqueta do palácio. Comporte-se como um herdeiro. Coisa fantástica, né? Mas vamos lá para o checklist da nossa identidade. Vamos ver onde você está. Mentalidade de órfão. Motivado pelo medo e sobrevivência. Tem gente que está sobrevivendo. Está preocupado. Está pensando como vai chegar o final do ano. Ou seja, o ano começou e já está preocupado com o final do ano. Compete, sente inveja. Mendiga afeto e atenção. Vitimiza-se. A vida é tão injusta. Tinha um desenho animado que era assim, né? Ô céu, a vida é tão injusta, né? Por que só eu? 10 mil serão abençoados à minha direita, 20 mil à minha esquerda, e eu não serei abençoado. O cara queria até o texto, né, para ele, né? Vitimiza. Agora o filho é motivado pelo amor e propósito. Qual o seu propósito? A glória de Deus. Como é que Deus vai ser glorificado na sua vida? Deus é glorificado quando o seu casamento é bom. As pessoas olham e falam, aquele casal crente ali, o casamento deles é diferente, hein? Deus é glorificado. Quando você está bem, você anda, que dificuldade nós teremos, gente? Problema de saúde nós teremos problemas. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós já sabemos que passaremos por problemas, mas que nós somos mais do que vencedores. O problema é que às vezes nós ficamos prostrados na enfermidade. Uma vez eu estava visitando uma senhora, ela com mais de 80 anos, e ela estava internada, e assim, a situação dela era meio grave, o médico tinha falado que a situação dela era grave, e eu estava visitando ela, eu fui pensando, vou lá consolar, né, a irmã. Eu cheguei, ela, ô pastor, que bom que você veio. Pastor, daqui a 2 anos eu vou fazer 85 anos, e eu estou organizando já a minha festa. Eu queria saber se o senhor pode dar uma palavra. Eu, meu Deus do céu, a mulher está aqui na UTI, a mulher está pensando daqui a 2 anos que ela vai estar fazendo 85 anos. Quem tem identidade não se prostra no meio do problema. Tem um propósito. Colabora e celebra com o outro, transborda amor, porque ele já se sente amado, assume responsabilidade, vai dar certo. Com certeza já deu certo. Hebreus capítulo 11 diz, né, que Deus é galardoador daqueles que têm fé, que acreditam. Deus recompensa quem crê. Os improváveis estão lá em Hebreus capítulo 11. Você vai ver, gente, homens que tinham tudo para dar errado, mas deram certo.
Tinha tudo para não vingar e vingou. Abraão, casado com uma mulher estéril, idoso, foi pai de uma grande nação. E a Bíblia diz, porque ele creu, isso foi imputado como justiça. E eu estava lendo essa semana a história de Abraão. A Bíblia é fantástica, né? Quanto mais você lê, mais você se apaixona. E Abraão, ele esperou pelo filho da promessa. E o filho da promessa veio, ele já estava aí já com quase 100 anos de idade. E você imagina, era a coisa mais preciosa para ele era Isaac. Era Isaac. Ele brincava com Isaac. Ele, imagina, era para ser bisavô e ele brincando de cavalinho, e no balanço. E ali a agenda dele era Isaac. E a coisa mais preciosa para ele era Isaac. Era a promessa de Deus. Aí Deus chega e fala, Abraão, dá-me o teu único filho. Aí Abraão, ele acreditou que Deus poderia ressuscitar o filho. E ele leva o filho para ser sacrificado. Aí quando você vê essa história, você vê o paralelo com Jesus, o filho amado de Deus. Jesus não poupou o seu filho, mas entregou porque nos ama. Você imagina, se ele não poupou o seu próprio filho, o que ele não vai nos dar ainda? Se ele deu o que havia de mais precioso nos céus, Abraão deu o que era de mais precioso que ele tinha na casa dele. E por Abraão ter feito isso, Deus o recompensou e recompensou as gerações que seguiriam as gerações de Abraão. O único povo na terra que é falado, citado, que não se perdeu a linhagem, é o povo de Israel, a geração de Abraão. Porque ele acreditou na promessa de Deus. E queridos, isso diz respeito à nossa família. Os nossos filhos, eles serão impactados pela identidade que nós temos e pela identidade que nós passaremos para eles. Se a nossa identidade é deformada porque nossos pais erraram e nós continuarmos o erro, nós vamos seguir gerações de filhos com problemas. Agora, se nós entendermos, nós somos filhos de Deus, papai está em casa. Deus está em casa. Não importa a tempestade, não importa o problema, Ele está em casa. Nós mudaremos a nossa geração e transformaremos as próximas gerações. As gerações que seguirão a nossa geração serão gerações abençoadas. A Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos céus. Coisa maravilhosa, né? Último slide. O maior título que eu e você nós podemos ter é filho. Não procure sua identidade em cargos, diplomas ou posses. Nosso diploma verdadeiro já foi assinado por Deus. E queridos, o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Talvez você não se sinta filho. Talvez você se fala, Deus ele tem um monte de filho, mas eu não estou no rol. E aí, queridos, algumas pessoas já pararam até de orar. Tem pessoas que nem oram mais, porque Deus não me ouve mesmo. Deus não está nem aí para mim. Tem gente que nem ora mais. Tem gente que nem clama mais, porque acredita que a oração não será respondida. Agora o filho, ele sabe que Deus está ouvindo. Ele sabe. E ele já começa a tocar a promessa. Ele já começa a tocar. Porque existem duas coisas. O filho é recém-nascido. Gente, eu amo o meu neto de paixão. Daria, se fosse preciso, você dar o coração para ele viver, eu daria. Porque eu já vivi bastante. Mas eu não daria uma nota de R$100 para ele. Sabe por quê? Porque ele não tem nenhum ano. Ele ia pegar, ia rasgar, botar na boca, ia jogar fora. Então, às vezes, Deus olha para a nossa idade. Tem gente que está no Evangelho, mas ainda é um recém-nascido, não amadureceu. É um bebezão, né? Está usando fralda, está fazendo caquinha na fralda ainda. É filho.
Agora tem gente que cresce rápido, né? O cara aceitou Jesus e o cara já está um gigante já. Para quem você vai confiar as riquezas? Todos são herdeiros, mas alguns podem receber, outros ainda não podem, porque não tem maturidade. Deus olha a nossa maturidade. Então, se você quer receber, pastor, como é que eu fico um crente maduro? Aqui, ó, a Bíblia. Não tem outro método de amadurecimento a não ser a palavra de Deus. Palavra, tem que ler a palavra, orar, confiar, crer, buscar. Discipulado é para isso, gente. É para alguém te cobrar. Você tem que crer. E aí, Deus vai te confiar coisas maiores. Ele vai te confiar coisas maiores. Conheço pessoas que acreditam, que tomam posse. Olha, uma vez eu orei aqui na igreja, a igreja estava muito cheia, eu orei por mulheres que queriam engravidar. E quando eu comecei, eu falei assim, gente, Deus me deu a direção de orar por gravidez. Na hora teve uma mulher que saltou da cadeira correndo e veio aqui na frente. Teve gente que a mãe teve que falar o seguinte, vai que dá certo. Aqui pulou da cadeira e chegou aqui na frente, ela pegou a bênção. Engravidou. É assim que funciona. Tem que crer. Crer na sua identidade, crer em quem Deus é e o que Ele pode fazer. Nós vamos orar. Talvez você quer sentir Deus tocando no seu coração. Se você quer, vem aqui à frente. Nós não vamos demorar muito, mas se você quer sentir, você precisa receber essa palavra de identidade, e você quer vir aqui à frente, vem que nós vamos estar orando. Porque, queridos, a nossa identidade, ela é revelada por Deus. Ele revela a nossa identidade. Não é o mundo que diz quem você é. É Deus quem diz quem você é. É Deus quem diz. E Ele diz, você é filho. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Agradecer, Pai, porque nós temos uma identidade. Mesmo que os nossos pais tenham falhado, o Senhor nunca falhou. O Senhor nos preservou até aqui. E o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. Eu quero pedir, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, meus irmãos que estão aqui hoje. Aqueles que têm medo do futuro, medo de onde morarão no futuro, medo da eternidade. Ó Pai, que nessa noite eles venham receber a identidade de filho. E o filho sempre volta para a casa do Pai. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. E oramos no nome de Jesus. Amém.